E aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Arkham Comics, mais um vídeo de resenha aqui do canal, né? Já fazia um tempinho, já que os dois últimos vídeos que eu postei eram relacionados a games, né? Um deles até mencionando o campeonato que vamos ter aí futuramente no canal em outubro. E esse vídeo eu resolvi compartilhar uma leitura recente que eu tive e eu gostei bastante, que é relacionada à coleção clássica Marvel, né? Que é a substituta da coleção histórica Marvel, né? E bora lá que hoje vamos falar aqui do volume 8, né? Que copila Homem de Ferro número 1, né? Encadenado, publicação da editora Panini, mesmos moldes da coleção histórica Marvel, né? Então é um encadenado de capa cartão, lombada quadrada, papel offset, isso aqui tem 128 páginas. Mais especificações eu vou deixar na tela para vocês, para não me prolongar tanto no vídeo aqui. E essa edição copila, né, as histórias de Tales of Suspense 39 a 46. Tales of Suspense, para quem não conhece, era um título, uma revista que tinha na Marvel, que compilava histórias de vários personagens ali, não especificamente só de heróis. E no número 39 foi onde estreou pela primeira aparição, né, do Homem de Ferro, e passou nas edições seguintes a publicar histórias do Vingador Dourado, né? As histórias antigas Marvel e DC tinham esses títulos que compilavam diversas histórias e personagens, né? A DC tinha Detective Comics, que pra quem não sabe, Detective Comics não era um título exclusivo do Batman a princípio. Publicava várias outras histórias, até que o Morcego deu as caras em Detective Comics, né, pela primeira vez, e aí tomou o título pra ele, né. E vamos falar hoje, né, do Homem de Ferro, a sua primeira aparição, a primeira origem, já que a origem dele teve retcons depois, que é uma criação, né, o Homem de Ferro teve 4 pais aí na sua concepção, o Stan Lee, o Larry Lieber, o Don Heck e o Jack Kirby. E o que eu tô achando legal nessas edições de Clássica Marvel é que ela vem com os textos, umas notas de curiosidades, coisas, fatos da época. Até algumas tem notas do Stan Lee comentando alguma coisa, falando da sessão de cartas. E o que eu acho legal, até me desculpem por prolongar um pouco, esse é um vídeo para ter curiosidades também, é que quanto mais você vai lendo quadrinhos, livros, games também, pesquisando, adentrando esse universo, mas você vai aprendendo, não é vergonha nenhuma que ninguém nasce sabendo, né? E nessa edição aqui foi que eu descobri que o Stan Lee, ele tem um irmão, que inclusive esse irmão dele ainda é vivo, que é o Larry Lieber. E eu não sabia que o Stan Lee tinha um irmão, muito menos que ele colaborou na Marvel, escrevendo histórias ali na década de 60, 70, colaborações pontuais em alguns títulos ali. Eu não sabia de jeito nenhum. Depois eu até pesquisei. Ele escreveu tiras do Homem-Aranha pro jornal, né? Essas tiras foram até compiladas, publicadas pela Panini. Acho que vai sair até mais uma outra leva também. E eu não sabia disso, achei bem legal. E, bom, essas histórias, elas se passam ali no final da década de 50 e início da década de 60. Então, primeiramente, né, a Marvel, ela tinha um jeito de contar histórias que cada uma era fechada. É uma edição 39 do Homem de Ferro, a história terminava ali. Não é hoje em dia que faz um arco do Homem de Ferro, do Batman, leva 4, 5, 6 edições para acabar. Não, eram histórias fechadinhas. E o segundo aviso que eu queria dar aqui, eu vou comentar brevemente cada uma das histórias, é que eu vou falar muito de comunismo nesse vídeo. Por quê? Eu já vou dar até um aviso logo de cara. Se você, né, nada contra, cada um com a sua ideologia política, religiosa, né, enfim, né, suas crenças, enfim. Mas como é um quadrinho da década de 60, era um período da Guerra Fria. Estados Unidos, União Soviética, então os americanos queriam cutucar muito o inimigo comunista. E no título do Homem de Ferro, a maioria dos inimigos que o Homem de Ferro enfrentava tinha a ver ali com o comunismo. De 10 vilões que apareciam, 8, 9 eram comunistas. Então eu vou mencionar muito isso. Então se você é aquele cara que é fanático de ideologia política ou de qualquer coisa, eu recomendo você não ver esse vídeo. Se você é aquele cara que tem aqueles delírios retardados de Emicida, é um branco playboy milionário batendo nos caras todo fodido.
como se não houvesse outro herói que fosse milionário, né? Não houvesse, perdão, outro herói que fosse milionário, seja o Pantera Negra, ou fosse um Superman chinês que também não batesse em bandido nos fudidos também. E o cara vem, essas babaquices, né? Se você também é aquela pessoa que, eu não quero política nos meus quadrinhos, aí a foto no fundo o cara tem um V de vingança, né? Assim, política tem inserida em qualquer coisa, games, quadrinhos, filmes, assim como religião, diversidade. Só é uma bosta política, diversidade e religião abordada em algum tipo de obra quando o roteirista ele faz isso de uma forma muito tendenciosa para querer lacrar, para querer te passar um sermão que você não pediu, né, de uma forma bem retardada. Aí é chato. Mas quando é feito de uma forma bacana, legal, dentro de um contexto divertido, entretenimento, não é pra se levar a sério, né? Isso aqui é pra dar risada, cara. Então, independente da sua ideologia aí, é pra dar risada, não é pra levar a sério, né? Então eu tô avisando isso pro pessoal que talvez não entenda. Por que os caras sabia com comunista que era um contexto da época? Da mesma forma que eu imagino que lá na Rússia, na antiga União Soviética, lá devia ter vários filmes, obras do caralho a quatro pra cutucar os capitalistas selvagens americanos lá, enfim. Independente se você seja socialista, progressista, capitalismo selvagem, anarquista, não sei o que. O que importa é a gente, né, não ter mente pequena e relevar esse tipo de coisa. Bom, mas bora lá, né? Eu vou falar de cada uma das edições aqui pra vocês. Lembrando que tanto essa edição que eu vou abordar no canal, como as edições da saga do Batman, por serem materiais antigos, eu não sei se eu vou encontrar imagens com a qualidade decente para colocar na tela para vocês. Então peço até desculpas se tiver alguma imagem que a qualidade não estiver muito boa. Mas eu vou mostrar a arte da edição depois, né? Quando eu terminar de falar de cada uma das edições aqui, para vocês, né? Vamos começar falando da primeira história, que tem essa imagem de capa clássica aqui, que foi repetida de várias formas com modelos de armaduras diferentes, que é a primeira história com a origem do Homem de Ferro. E bom, nessa época aqui mantinha-se o conceito, né? O Tony Stark era bilionário dentro das indústrias Starks, um gênio criativo, inventivo ali, fabricava armas por exército. Só que no contexto dessa história, a primeira aparição dele, ele vai monitorar o seu equipamento, né? As armas que ele fornece por exército ali, que na época a tecnologia mais avançada que se tinha era dos transistores, né? Os transistores, para quem preferir, né? E eletricidade. É por isso que essa tecnologia é muito citada nas histórias do Homem de Ferro. E eles vão ali no Vietnã. E é quando acontece, né? Coisa que é reutilizada nos sitcoms do Homem de Ferro. Ele pisa numa mina, a parada explode e fica lá os estilhaços no peito dele. Tá certo que em outros sitcoms os caras alteram isso mais pra frente, né? Alteraram, não era mais no Vietnã, era no Oriente Médio ali, não sei o que. A arma que quase ceifou a vida dele foi produzida por ele mesmo. Mas aqui nessa história não, aqui é diferente. Ele pisa lá na mina, lá, fica lá se estribuchando no chão, é capturado pelo vilão, que é um tirano comunista ali que os americanos estão combatendo. O americano quer posar de herói. E aí, aqui se mantém algumas coisas que o pessoal reutiliza no Hitcom, seja nos filmes ou nos quadrinhos mais à frente. Que é colocar o Homem de Ferro para trabalhar pro tirano, junto com o professor Jensen. E ali eles desenvolvem a tecnologia para salvar o Tony Stark, manter os estilhaços afastados do coração dele. E a criação da Mark I, né, que é o Homem de Ferro aí, o primeiro modelo do Latoso. Que claro, né, dá um cacete nos vilões aí, se vinga, explosões, o caralho a quatro, e aquela moral de história incrível. Bom, já a segunda edição, Tony Stark de volta à Terra do Tio Sam, né, nessa história ele enfrenta ali um tal de Gigantos, né? Que é um homem das cavernas imenso que domina uma cidade. É uma história bem bizarra. Inclusive, essa segunda história é quando o Homem de Ferro muda a cor da armadura dele, né? Que era um cinza. E até um comentário engraçado aqui de uma mulher. Nossa, mas
esse visual mete medo na população quando o Homem de Ferro aparece, porque é uma cor muito soturna, né? Até uma piadinha com o brother nosso, com um certo personagem que ele criou aí, que tem o nome de Soturno, né? Não, mete medo, que não sei o que. Se eu fosse, tivesse um visual mais reluzente, dourado, não deixaria o povo com medo, seria uma coisa mais heróica. Aí o Homem de Ferro resolve, então eu vou pintar a armadura. A armadura continua medonha, assustadora, mas graças a essa dica de moda da mulher, é só pintar de dourado que todo mundo passa a não ter medo, né? Enfim, a próxima história é o Homem de Ferro encarando um vilão chamado Doutor Estranho, mas não é o Mago Supremo da Marvel, é um cientista doido, daqueles vilões clichês, né? Que quer dominar o mundo, que não sei o que. É uma historinha até legalzinha, né? Mas todas essas histórias, claro, hoje em dia você lendo, você capta que são repletas de clichês, são muito simplesinhas. Mas você entendendo o contexto da época, você percebe que elas são histórias divertidas e tiveram seu valor, claro, com certeza. Bom, na próxima temos um Homem de Ferro enfrentando o Bárbaro Vermelho, né? Mais um vilão comunista que quer destruir e acabar com a ameaça americana, né? Quer acabar com o Homem de Ferro. E aí ele conta com a ajuda de um capacho que se chama Ator, que é uma versão muito porca do Camaleão, né? Que ele é mestre dos disfarces para tentar roubar planos, né, de tecnologia, de armas que o Stark faz para o exército, e também acabar com o Homem de Ferro. Bom, mais adiante temos uma outra, né, historinha fechada, que é o Homem de Ferro lidando com um povo subterrâneo, né, que tem uma tecnologia até mais avançada que do povo da superfície. É uma história meio viajada, tentando reciclar aquele conceito de Atlântida que afundou, né? Também misturado com um pouco de viagem ao centro da Terra. Aqui é invenção minha. É uma história bem... eu acho que é a mais fraca que tem nessa edição. Depois, né, temos aqui uma outra história da qual o Homem de Ferro ele vai parar lá no Antigo Egito. Nessa época era uma coisa nova, mas depois virou um conceito clichê em desenhos ou histórias em quadrinhos, enfim, do herói sempre acabar viajando no tempo e parando num período histórico ali, encontrando uma figura caricata. Aqui ele encontra a Cleópatra e tem que combater a ameaça de um tal de faraó louco. Aqui. Uma historinha também simplesinha e divertida. E depois temos aqui a última história, não, a penúltima história, que é o Homem de Ferro lutando com um tal de Jack Frost, que também é uma cópia descarada do Homem de Gelo aqui, o cara que quer roubar também a tecnologia do Stark, é um dos poucos aqui que não é comunista nesse quadrinho. E essa história, o legal dela é que marca a primeira aparição de dois personagens que se tornam importantes no núcleo do Homem de Ferro, que é a Pepper Potts, né, a amiga e secretária do Homem de Ferro, e o Harry Hogan, né, conhecido também como Happy Hogan, que é o motorista do Tony Stark. O engraçado aqui é que a Pepper Potts dessa época ela era aquela secretária que viu o Tony Stark como um galã, bonitão, atraente, queria casar com ele. E o Happy Hogan, ele era um ex-pugilista, e era esse apelido de Happy era pra ironizar, porque o cara era muito rabugento, mal-humorado, né? E até um tanto quanto bruto. Uma história bem legal com a primeira aparição desses personagens que passaram a ser recorrentes nas histórias do Homem de Ferro. E a última edição, temos o Vingador Dourado encarando aquele que se tornou um dos seus inimigos clássicos, o único que aparece aqui nessa edição, que é o Dínamo Escarlate, né? Aqui temos o primeiro Dínamo Escarlate, que é o Anton Vanko. Ele que... eu tô falando que é o primeiro, porque tem vários, depois aqui vários assumem a alcunha de Dínamo Escarlate. E o Anton Vanko, que foi até usado como referência no filme do Homem de Ferro, ele é um grande gênio da União Soviética ali, inventor, cria essa armadura e resolve, né, a mando do chefe político na época, que é uma referência a ele aqui, que era o Nikita Khrushchev, não sei se eu tô falando certo o nome dele.
E ele envia lá o Dínamo Escarlate, né? Fala, ó, vai lá nos Estados Unidos, destrói, acaba com a ameaça do Homem de Ferro. Se possível também, ó, já que ele é amiguinho do Tony Stark, destrói lá as indústrias Stark também para não fornecer mais arma e tecnologia avançada da época, claro, os americanos. Assim a gente acaba com a ameaça dos capitalistas selvagens aí. É outra história curtinha e bem legal que encerra esse volume do Homem de Ferro aqui. E bom, essa foi a parte da resenha, dando uma breve pincelada nas histórias curtinhas que temos aqui presentes nesse volume. Eu vou comentar um pouco do que eu achei dessa edição e algumas curiosidades também para vocês que nunca leram esse material do Homem de Ferro, se tem interesse de pegar ou não, né? Esse é o intuito do canal. Bom, primeiramente a qualidade das histórias. São histórias da década de 60. Então, o legal para quem gosta, né, não tem frescura no rabo, né, pelo menos uma vez lê, vê se curte, é que se você pegar para ler histórias, por exemplo, do Homem de Ferro, da década de 60, 70, 80, 90, você vai perceber que cada década havia um jeito único de se escrever, de se fazer quadrinhos, a narrativa, a característica daquela época ali. Inclusive, até você tá lendo um quadrinho da década de 60 em 2020. Você tem que ter na mente relevar certas coisas. Ah, na época se fazia assim, era o contexto daquela época. Principalmente essa coisa que eu falei do comunismo. Isso era uma coisa daquela época. Estados Unidos hoje em dia ainda não gosta da Rússia? Claro, né? Mas não fica pegando histórias do Homem de Ferro pra fazer a rodo. Ai, não, tem que cutucar o comunismo. O vilão tem que ser comunista. Hoje em dia o Homem de Ferro é até amigo do mais recente Dínamo Escarlate, né? É amiguinho dele. Enfim. Então tem isso. A narrativa, primeiramente a arte. A arte do Don Heck é muito boa. É um dos melhores artistas da época, pelo menos ao meu gosto. O Don Heck, Jack Kirby, Steve Ditko, o Romita Senior também, e muitos outros. Eu gosto do estilo, da arte dele, característico da época. Você sente realmente falar, isso aqui é um material da década, fora a narrativa, né? Isso aqui é um material da década de 60. Quanto aos roteiros, são aquelas histórias carregadas de texto. Então não é uma leitura rápida, mas também não é uma leitura chata. Claro, tem quem não gosta, tudo bem, desde que não venha aqueles imbecis. Ah, isso é uma bosta, isso aqui não devia nem existir, credo, que horror. Imbecil, se isso aqui não tivesse existido, você não teria o Homem de Ferro de hoje. Isso aqui é a base, tanto falo pro Homem de Ferro, Homem-Aranha, Batman, entre outros. Se não fosse isso daqui, você não teria o personagem do jeito que é hoje. Você acha que brilhantemente lá nos anos 90 o cara ia pensar em escrever Batman, criar o Batman lá, e seria do jeito poderoso que você ama hoje, o Homem de Ferro. Então, você pode não gostar? Sim. Mas desde que você entenda que há um devido valor desse jeito simples, singelo, até um pouco inocente de algumas histórias que eram feitas na época, né? Sim, se você compreende, tem dimensão disso, maravilha. Agora falar essas merdas, não devia nem existir isso, não sei o que. É você querer apagar uma criação da existência, porque ela não teria criação, ela não estaria persistindo, não estaria do jeito que é da evolução hoje, sem essa base aqui, né? Enfim, comentário de gente retardada, né? Mas é aquela narrativa cheia de textos, fora os recordatórios, mas para quem já manja desse tipo de material, pode até ignorar os recordatórios. Algumas vezes, não são todas, tem aquela narrativa descritiva, né, do Homem de Ferro, ou o inimigo descrevendo o que ele tá... Você já tá vendo na cena, mas ele tá descrevendo o que ele tá fazendo. Isso acaba sendo, às vezes, um pouco chato, né? Dá pra você ignorar também, né? Mas são histórias bem simples, divertidas. É legal pra você ver como é que era essa primeira versão do Homem de Ferro aqui. Porque você já vê pela o design da armadura. Tinha até uma anteninha, a anteninha pra captar rádio AM FM. Isso eu tô inventando, né? Mas era engraçado. Fora a tecnologia da época, né? Que era o mais avançado, era os transistores, né? A eletricidade. Essa parte da armadura que vocês veem aqui na frente, né? Isso aqui são tomadas. Porque na época o Homem de Ferro não tinha aquela coisa, o reator Arc, que alimenta
que o Stark coloca lá no peito, impede que os estilhaços cheguem no coração. Não tinha isso. Então o conceito que eles inventaram, Stan Lee, Don Heck, Kirby, Larry Lieber, essas tomadas aqui. Então ele usava essa placa peitoral o tempo inteiro, e em cenas que hoje você lê nem engraçada, né? Mas tinha um contexto na época. Homem de Ferro, puta, eu preciso de eletricidade. Ele tem que colocar lá um adaptador e conectar lá na tomada e ficar lá recarregando. Ou seja, se tivesse um apagão, né? Acabasse a energia elétrica, o cabra ia morrer, né? Mas é engraçado. Coisas da época, né? Mas dos conceitos que já tinha havido foi estabelecido aqui nessas histórias a armadura maleável. Que o Stark pegava e colocava dentro de uma maleta, levava. O colete ele tinha que ficar com o tempo inteiro e carregando, porque se descarregasse, fudeu, ele passava mal. Mas o resto da armadura ele colocava. Isso foi uma coisa estabelecida até em outras versões da armadura do Homem de Ferro. Esse Homem de Ferro aqui também, pra quem estiver pensando, ele criou a armadura e aí já disparava fogo, disparava raios repulsores, não. Boa parte dos armamentos que ele usava, rodinhas, sai patinando, engraçado. Não era raio repulsor não, ele usava de eletromagnetismo, ele pegava esses transistores deles e transformava ali num eletroímã para pegar o inimigo, coisas do tipo. Eram essas coisas que eles inventavam, não tinha essa coisa de raio repulsor nessa primeira versão. E bom, essa primeira versão do Homem de Ferro também, não é aquela versão que o Tony Stark fica traumatizado depois do acidente, e aí ele resolve sair do ramo da indústria armamentista, não fazer mais armas pro exército para ninguém. Não, esse Tony Stark, mesmo depois do acidente dele, continua prestando serviços ele tem contrato com o governo americano, fazendo várias armas, criando tecnologia para os americanos, principalmente combaterem, né, a ameaça da União Soviética, combater os comunistas, né. Mas o Tony Stark já tinha aquele jeito dele de playboy, galã, toda edição tá lá com uma mulherzinha dando uma de James Bond. Essas coisas do Homem de Ferro já estavam sendo estabelecidas aqui. Só futuramente com futuros sitcoms que tiveram, né? Que aí ele vê essa coisa de, vou parar de combater, não, vou parar de criar armas e vou mudar o foco das indústrias Starks. Isso foi bem mais pra frente na cronologia que eles fizeram isso. E outra coisa também, aquele Tony Stark, pra quem gosta, conhece ou até não gosta, né, no Homem de Ferro, mais pelos cinemas, né, com aquele humor ácido, sarcástico. Tony Stark original não era desse jeito não. A princípio isso foi uma coisa que ele faz algumas piadinhas, vez ou outra aqui, né? Mas isso é uma coisa da personalidade dele que foi sendo trabalhada mais à frente, assim como o drama dele com o alcoolismo. Essas primeiras histórias do Homem de Ferro, você tem um Tony Stark um pouco mais, como podemos dizer assim, heróico, com um mínimo possível de defeitos. Isso era uma característica que tinha da boa parte dos personagens heróis da Marvel, tanto da DC, ali a princípio. Conforme ia evoluindo, ia fazendo retcon na origem dos personagens, ia se mudando um pouco, incrementando a personalidade do personagem em questão, colocando algum vício, algum defeito, incrementando o caráter, a persona do personagem em questão. Mas é um material muito bom, é divertido, eu recomendo para quem gosta do Homem de Ferro, gosta dessas histórias antigas aqui. Eu dou inclusive para essa edição uma nota 8, mas como eu disse, são histórias da década de 60. Quem não gosta desses materiais desse tipo, passa longe. Mas se você gosta, quer conhecer, quer dar uma chance, pega aí em promoção, uma Amazon da vida, né? Que é a parte dele carregando na tomada. Aí tem outra parte aqui dele tacando uma escada nos comunistas ali que roubaram um avião. Que tanta ignorância aqui, Enfim.
A arte é muito boa, a qualidade de impressão do material também. A tradução também tá boa, pelo incrível que pareça. Eu não me recordo de ter achado erros de português aqui. Eu acho que o maior letrado da Panini devia ser o Levi, né? Contratava os outros letrados, não sei. Enfim, uma edição muito boa, pelo me prolongar tanto no vídeo assim. Vale a pena. Coleção clássica Marvel do Homem de Ferro aí, se você tem interesse em adquirir. Ah, Fernando, quais são os outros volumes dessa coleção que você vai pegar, pode trazer no canal? Eu peguei a número 1 do Homem-Aranha. Eu posso até depois trazer uma resenha, apesar de já ter saído há um bom tempo dela pra vocês. Eu pretendo focar na do Homem-Aranha, nessa do Homem de Ferro e na dos X-Men, que eu também vou trazer resenha aqui do canal. Essas são as únicas. As outras eu até teria interesse em pegar, do Hulk, Capitão, mas demanda muito gasto e eu não tô tentando evitar tantos gastos quanto também espaço aí. Mas são essas que eu posso trazer resenha no canal aí pra vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo, né? Se você gostou e puder, deixa seu like, ajuda bastante, fica à vontade nos comentários. Tá pegando essa coleção clássica Marvel? O que você tá colecionando aí? O que vocês andam pegando dessa coleção clássica Marvel? Tá pegando Thor, o volume, não tô falando que tá pegando personagem. Tá pegando as edições do Thor, do Capitão América, do Quarteto. Deixem aí nos comentários, né? Comentem o que vocês estão achando dessa coleção também. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês e valeu!